Antes de orarmos, quero que você respire fundo e se lembre de algo muito importante. A vida espiritual começa quando nossos olhos são abertos pela luz de Cristo. Quantas vezes pensamos que enxergamos claramente, mas na verdade, estávamos andando na escuridão. A Bíblia nos mostra que não há visão verdadeira sem a presença de Deus, pois Ele é a luz que ilumina nosso caminho. Em Atos 9:18 está escrito: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a ver. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Esse é um dos momentos mais poderosos da palavra. O apóstolo Paulo, antes de se tornar um servo fiel de Jesus, era perseguidor da igreja. Ele acreditava estar defendendo a verdade, mas estava cego espiritualmente. O que vemos nessa história é um retrato do que Deus faz conosco. Ele nos encontra em meio à nossa cegueira e nos dá visão nova. Assim como Paulo precisou ser interrompido em sua caminhada rumo a Damasco, muitas vezes também precisamos que Jesus interrompa nossos caminhos para que possamos enxergar a verdadeira vida. Se você deseja que Deus também abra seus olhos espirituais, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Paulo era um homem respeitado, influente entre os judeus e altamente instruído na lei. Ele acreditava estar cumprindo um propósito nobre ao perseguir os cristãos. Mandava prender, consentia em sofrimentos e até em mortes. Ele pensava estar servindo a Deus, mas na realidade estava preso na cegueira espiritual. Isso nos mostra que muitas vezes podemos estar convencidos de que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos seguindo uma rota de engano. Quantas pessoas hoje vivem dessa forma? Trabalham, conquistam, são reconhecidas, mas não percebem que o coração continua vazio porque ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Mas no caminho para Damasco, tudo mudou. A luz do céu brilhou sobre Paulo e ele caiu ao chão. Uma voz ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Nesse instante, toda a segurança que ele tinha em suas próprias convicções desmoronou. O Cristo que ele rejeitava estava diante dele em glória. Essa é a verdade. Quando Jesus entra em cena, nossa vida nunca mais permanece a mesma. Ele nos mostra que a maior cegueira não é a dos olhos físicos, mas a do coração. Se você crê que Jesus pode transformar qualquer vida, comente: Glória a Deus pela transformação. A cegueira de Paulo durou 3 dias. 3 longos dias de silêncio, escuridão e reflexão. É como se Deus tivesse permitido que ele experimentasse fisicamente a condição espiritual em que vivia. Quantas vezes também precisamos passar por desertos e momentos de escuridão para compreender a grandeza da luz de Cristo? Durante esse tempo, Paulo não comeu nem bebeu. Sua alma estava sendo preparada para algo grandioso. E então, Deus enviou Ananias, um homem de fé, para orar por ele. Mesmo com medo, Ananias obedeceu, porque sabia que Deus estava agindo. Ao impor as mãos sobre Saulo, as escamas caíram de seus olhos e ele pôde ver novamente. Mas mais do que a visão física, sua visão espiritual foi restaurada. Esse é o poder do toque divino. Ele não apenas cura o corpo, mas desperta a alma. Quando o Senhor abre nossos olhos, tudo muda. Passamos a enxergar quem Ele é, quem nós somos, e o propósito real da nossa vida. Assim como Paulo, cada um de nós precisa desse momento em que as escamas caem e a verdade se revela. É o encontro com a graça que transforma completamente nossa história. Se você deseja que Deus remova toda a cegueira espiritual da sua vida, declare nos comentários: Senhor, abre minha visão. Quando os olhos de Paulo foram abertos, não apenas a sua visão mudou, mas também a sua missão. Antes ele via os cristãos como inimigos. Agora, via irmãos. Antes considerava a cruz uma loucura. Agora, entendia que era o poder de Deus para a salvação. Essa mudança de perspectiva é o que acontece quando Cristo nos alcança. O mundo continua o mesmo, mas a forma como o enxergamos é totalmente transformada. A Bíblia declara em Salmos 146:8: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos
O Senhor ama os justos. Essa promessa não era apenas para Paulo, mas também para nós hoje. Deus continua abrindo olhos, restaurando visões e levantando corações caídos. É importante lembrar que o maior milagre não é quando as circunstâncias externas mudam, mas quando nosso interior é renovado. O verdadeiro milagre é quando a forma de ver a vida é transformada. Onde antes havia desespero, passamos a enxergar esperança. Onde havia condenação, vemos perdão. Onde havia trevas, contemplamos a luz. Assim como Paulo, você também pode ter seus olhos abertos para ver o plano perfeito de Deus. Ele quer transformar a sua forma de enxergar o mundo e te dar uma visão eterna. Se você já experimentou essa mudança de visão em Cristo, escreva nos comentários. Eu vejo com os olhos da fé. A história de Paulo nos ensina que duas pessoas podem olhar para a mesma realidade e, ainda assim, chegar a conclusões completamente diferentes. Enquanto alguns enxergam a palavra de Deus como opcional, outros a consideram essencial para a vida. Alguns veem os mandamentos de Cristo como um fardo, outros os tratam como um tesouro precioso. Uns olham para a cruz e veem fraqueza. Já os que tiveram os olhos abertos, veem nela o poder e a vitória de Deus. O salmista fez uma oração poderosa em Salmos 119:18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso mostra que ninguém pode abrir seus próprios olhos espirituais. Precisamos da graça de Deus para perceber o que é eterno e verdadeiro. Quando Ele abre nossa visão, aquilo que parecia normal passa a ser visto como destrutivo. E aquilo que antes era desprezado se torna precioso. O pecado, que antes parecia atraente, passa a ser visto como morte. A santidade, que antes parecia rígida, passa a ser entendida como fonte de vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, e é o que acontece com qualquer pessoa que realmente se encontra com Cristo. A transformação começa dentro de nós e muda completamente a forma como vemos todas as coisas. Se você deseja que Deus abra ainda mais os seus olhos espirituais, escreva nos comentários: Senhor, mostra-me as maravilhas da tua palavra. Infelizmente, muitos ainda não conseguem ver. O mundo zomba da fé, não porque as pessoas sempre escolham o mal conscientemente, mas porque estão cegas para a luz. A palavra nos lembra em 1 Coríntios 1:18: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É por isso que, quando o Evangelho é pregado, pode tocar profundamente o coração de uma pessoa e ser completamente rejeitado por outra. A diferença não está na mensagem, mas na visão espiritual de quem a recebe. Onde ainda existem escamas, a cruz parece absurda, mas quando Deus remove a cegueira, a cruz resplandece como o caminho da salvação. Isso nos mostra algo essencial. O verdadeiro entendimento de Deus não vem da nossa inteligência ou sabedoria humana, mas é um dom da graça. Só o Espírito Santo pode abrir nossos olhos para enxergarmos a verdade que liberta. Paulo mesmo escreveu em Efésios 4 que há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Essa revelação só pode ser compreendida quando nossos olhos espirituais são abertos para o Evangelho. Se você crê que apenas a graça de Deus pode abrir os olhos espirituais, declare nos comentários: É pela graça que eu vejo. A história de Paulo não é apenas um relato histórico, mas um lembrete poderoso para nós hoje. Não importa o quão longe alguém tenha ido, o quanto tenha errado, ou o quanto esteja cego espiritualmente, Jesus pode intervir no caminho e mudar tudo. Talvez você se sinta perdido, como se estivesse caminhando em trevas, sem direção. Talvez o medo, a culpa ou a decepção tenham nublado sua visão. Mas o mesmo Cristo que encontrou Paulo na estrada de Damasco pode encontrar você agora, exatamente onde está. Ele pode abrir seus olhos para enxergar que você não está sozinho, que existe um propósito para a sua vida e que há esperança mesmo nos momentos mais escuros. A graça de Deus não apenas perdoa o passado, mas também dá novos olhos para enxergar o presente com fé e o futuro com esperança.
O que antes parecia confusão, agora pode se tornar clareza. O que antes era dor, pode ser visto como parte do processo de crescimento espiritual. Não aceite viver com a visão turva da alma. Peça a Deus que remova as escamas e te permita ver como Ele vê. Se você deseja que Cristo transforme sua visão e sua história, escreva nos comentários: Jesus, abre os meus olhos hoje. Talvez hoje você se sinta como Paulo durante aqueles 3 dias de cegueira, em silêncio, confuso, tentando entender o que está acontecendo em sua vida. Mas saiba que, mesmo nesses momentos, Deus está trabalhando. Ele permite certas situações não para nos destruir, mas para preparar nosso coração para algo maior. O salmista orou em Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando tudo parece escuro, é a palavra de Deus que ilumina nossos passos e nos mostra a direção. Muitas vezes pedimos a Deus que mude as circunstâncias, mas o verdadeiro milagre acontece quando Ele muda a nossa visão. Porque quando nossos olhos espirituais se abrem, não vemos apenas problemas, mas oportunidades. Não vemos apenas dor, mas crescimento. Não vemos apenas o agora, mas a eternidade. Assim como Paulo, Deus deseja abrir os seus olhos para que você enxergue além do que é visível. Ele quer te ensinar a ver a vida, não apenas com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. Se você deseja que a palavra de Deus seja a luz que guia seus passos, escreva nos comentários: tua palavra é a minha luz. Quando Deus abre nossos olhos, passamos a enxergar não apenas a nós mesmos de forma diferente, mas também as pessoas ao nosso redor. Onde antes víamos rivais, começamos a ver irmãos. Onde havia indiferença, nasce compaixão. Onde havia egoísmo, surge a vontade de servir. O Senhor deseja nos dar olhos espirituais que percebam os necessitados, os quebrantados e os esquecidos. Quantas vezes passamos por pessoas que sofrem em silêncio, sem perceber? A visão que Cristo nos dá não é apenas para contemplar a glória de Deus, mas também para enxergar o próximo com amor, e não para por aí. Quando o Senhor abre nossos olhos, também conseguimos nos ver como Ele nos vê. Não através do filtro da vergonha ou das falhas, mas através do sangue de Jesus, que nos redime, perdoa e nos chama de filhos amados. Isso muda tudo. De escravos do medo passamos a ser herdeiros da promessa. Esse é o poder de uma nova visão. Enxergar a vida, as pessoas e a si mesmo sob a ótica da graça divina. Se você deseja ver a si mesmo e ao próximo com os olhos de Cristo, escreva nos comentários: quero ver como Jesus vê. Finalmente, quando Deus abre nossos olhos, Ele nos permite enxergar a vitória que já nos pertence em Cristo. Não lutamos mais para conquistar a salvação, pois Jesus já venceu por nós. Mesmo nos momentos de tempestade, conseguimos perceber a esperança surgindo no horizonte. Mesmo quando as orações parecem não ser respondidas, sabemos que Deus ainda está trabalhando em cada detalhe da nossa vida. É um chamado para viver com os olhos espirituais abertos, ver a eternidade nas pequenas coisas, perceber a presença de Deus em cada passo, reconhecer o poder do Evangelho em cada situação. Como Paulo, aprendemos que a verdadeira visão não é apenas enxergar o mundo como ele é, mas enxergar Jesus como ele realmente é. Então, neste momento, faça a oração junto comigo. Senhor, abre meus olhos. Permita-me enxergar a verdade, ver Jesus e contemplar a eternidade. Que minha vida seja um testemunho da tua glória. Que eu viva plenamente com os olhos da fé, reconhecendo cada dia como um presente seu. Amém. Se esta oração tocou seu coração, comente amém como um sinal de fé. Se sentir necessidade de oração específica, compartilhe nos comentários. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, agora e sempre.